Santa Clara FM 106,3 apresenta Catequese Franciscana. Boa tarde, meu irmão, minha irmã. Nós estamos vivendo este tempo da festa de São Francisco, deste dia 11. Já estamos vivendo o 5º dia do novenário, festa de São Francisco. Convite a você a participar neste momento de mais um quadro Catequese Franciscana, e que queremos acompanhar esse itinerário da vida de São Francisco, na vivência do Evangelho. Lembrar o tema para este dia: São Francisco nos ensina a viver o Evangelho no cuidado com a criação. Esta é a temática para esse dia. E nós queremos tomar um texto da legenda dos 3 companheiros, é uma das biografias de São Francisco, para trazer aqui a importância que Francisco dava à vivência do Evangelho e como esta ênfase à vivência do Evangelho convidava a outros também a tomar esse mesmo caminho, da legenda dos 3 companheiros. Desde então, o bem-aventurado Francisco, percorrendo cidades e aldeias, começou a pregar por toda parte com mais amplitude e perfeição. Não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas permanecendo fiel à doutrina e pelo poder do Espírito Santo, anunciava com toda fidelidade o reino de Deus, pois era pregador autêntico, escutado na autoridade apostólica, inimigo de adulações e palavras lisonjeiras. Aquele que ensinava pela palavra aos outros, ele mesmo praticava por suas obras, de maneira que podia tranquilamente falar a verdade. Pessoas letradas e cultas admiravam em seus sermões o poder e a verdade que nenhum homem lhe havia ensinado. Muitíssimos se apresentavam para vê-lo e ouvi-lo, como um homem de outra época. Por isso, muitos do povo, nobres, plebeus, clérigos, leigos, por divina inspiração, começaram a aderir aos exemplos do bem-aventurado Francisco e, desprezando preocupações e pompas mundanas, abraçaram o seu modo de viver. Então, esse trecho da legenda dos 3 companheiros nos apresenta este aspecto da vivência de Francisco. Muito mais do que pregar com as palavras, ele pregava com a sua própria vida, mas quando necessário ele usava as palavras. E sua maneira de pregar, de viver o Evangelho, tocou o coração de tantas outras pessoas, de pessoas de diferentes classes, os nobres da época, os plebeus da época, os clérigos, os leigos da época. A todos esses grupos, Francisco
com sua pregação, ele toca o mais profundo da vida destas pessoas a tal ponto que elas se dispõem a seguir e abraçar o modo de vida como Francisco vivia. E aí se começou uma enxurrada de pessoas, jovens, homens que desejavam ser frades e por isso foram seguindo por esse caminho, até fazer seu discernimento. Pessoas casadas que tinham já outro compromisso ou outros compromissos, não só necessariamente o casamento, também foram se animando a seguir esse itinerário São Francisco. E por isso ele se tornou uma pessoa tão significativa. Não porque era um pregador eloquente, mas porque era um praticante da palavra de Deus e fazia isso com muita alegria, com muita disposição do seu coração. Penso que a gente precisa fazer isso no mundo de hoje. Nossa prática de vida precisa ser expressão da nossa fé vivida. Quando nós lembramos aqui o Evangelho da Criação, como lembra o Papa Francisco, praticar a fé é, antes de tudo, praticar o cuidado com todos os bens que Deus nos concedeu. E vivemos num mundo em que muito facilmente as pessoas destroem, corrompem as coisas, as situações, e por essa razão nos distanciamos do reino de Deus. Oxalá que a gente pudesse, todo mundo, com muita determinação, a gente pudesse escolher um momento para acolher a palavra de Deus e para viver esta palavra, manifestar a vivência desta palavra nos acontecimentos de nossa vida. Então que a força da graça de Deus possa sustentar a cada um de nós, que a força do Espírito Santo, como ele mesmo dizia, que a doutrina sagrada se dava não porque por ações da vida humana, mas sim esta sabedoria é força e graça do Espírito Santo. Que a palavra de Deus proclamada, lida por nós, ela possa ser sinal de Deus. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Ele volte para vós sua face e tenha misericórdia de vós. Olhe para vós com olhar favorável e vos dê a paz. A bênção de Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. O Senhor vos dê a paz.